Olá, resenheiros! Hoje aqui no estúdio Pode Vir vai estrear o Que Resenha é Essa? O intuito desse canal é contar se você tem um mico, uma presepada, alguma história engraçada, alguma coisa que aconteceu na sua vida que no momento não foi muito bom, mas hoje é só risada. Pode vir com a gente! Hoje, para inaugurar aqui, estou com uma psicóloga que se tornou a minha amiga, que ela é um dos motivos para esse canal estar acontecendo hoje. Camila Paredes, seja muito bem-vinda ao estúdio Pode Vir e ao Que Resenha é Essa? Muito obrigada pelo convite, fiquei extremamente feliz de estar aqui com vocês, principalmente lembrando de uma história que hoje a gente ri bastante, mas na hora me gerou muita ansiedade. Enfim, trouxe uma amiga que compartilhou esse momento importante comigo, que foi muito engraçado para a gente poder dividir com vocês. E é um prazer estar aqui estreando esse programa junto contigo. E a amiga dela chama Tatiana Lobato. Tatiana Lobato. A amiga dela se chama Tatiana Lobato, que faz parte dessa resenha. Vale a pena assistir até o final. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sininho. Meninas, que resenha é essa? Bora, Tatiana. Vamos lá. Seguinte, foi por volta de 2011, 2012. Em 2011, eu estava naquela fase, assim, onde tudo aconteceu na minha vida, assim. Eu me separei de um relacionamento muito longo, de mais de 10 anos, enfim, então eu estava super na bad nesse ano. E logo em seguida, eu fui demitida. Assim, nada estava dando certo no ano de 2011. E aí eu estava na bad, assim, não sabia muito o que fazer. E aí um diretor meu falou assim, Camila, vai fazer uma viagem, vai espairecer, enfim, acho que você precisa, né, tomar esse tempo aí pra ti. E aí eu tinha uma viagem programada, já antiga, enfim, tinha uma passagem lá pra poder fazer, e falei, vou pra Europa. Vou pegar e realmente tirar um tempo pra mim, pra poder pensar em organizar minha vida, porque não tá bacana. E fui pra Europa, curti a Europa, encontrei a Tatiana tava lá, ela tava com o marido dela lá fazendo algumas coisas. Né? Tá na bad e vai pra Europa. Era um ano que a gente conseguia viajar mais, né, Ana? Hoje tá um pouquinho mais complicado. E aí a Tatiana tava lá, tava fazendo um projeto junto com o marido dela lá, enfim, a gente acabou se encontrando, foi muito divertido. E aí, só que foi assim, quando eu viajei tipo num sábado, na sexta-feira anterior eu consegui um emprego. Eu trabalhava com varejo, então conhecia muita gente nessa época. Enfim, quando uma das diretoras que eu conhecia soube que eu tinha saído da empresa anterior, ela me contratou. Então eu já fui para a Europa sabendo que quando eu voltaria, eu estaria empregada. E aí eu falei, ok, minha autoestima começou a aumentar, minha energia começou a aumentar, vou para a Europa, tô com uma grana, bora. Eu fui para a Europa, curti pra caramba. Fui nas lojas que eu gostava, comprei roupa pra caramba, comprei tudo que eu queria, enfim, voltei zerada, porque eu gastei todo o dinheiro da rescisão na época. Gastou tudo, né? Gastei tudo, né? Eu precisava fortalecer minha autoestima e a gente faz isso de vez em quando. Exatamente. Quando eu voltei pro Brasil, eu precisava passar por todo aquele processo de mudança de casa, enfim, me organizar. E eu tenho um péssimo hábito de viajar e quando eu chego em casa eu não desfaço a minha mala, assim. Minha mala fica rodando na sala, sei lá, um mês e meio. Eu também tenho esse hábito. Eu tenho esse péssimo hábito, até hoje, inclusive, né? Você vê pegando no meu pé por causa disso. Aconteceu em 2012 e até hoje eu tenho esse mesmo hábito. Só que quando eu cheguei na Europa, eu falei assim, vou pegar minha mala cheia de roupa das lojas que eu mais curtia lá e deixei no porta-mala do carro. E assim, ia tirando quando eu precisava de alguma coisa ou outra, ou quando eu queria usar alguma coisa diferente, enfim, ia tirando de lá. E nesse período de 2011 para 2012, eu fui acumulando algumas coisas no carro, fazendo a mudança aos poucos. Beleza. Eis que um dia eu encontro a Tatiana no salão de beleza à tarde, a gente estava fazendo unha, cabelo, batendo super papo, enfim. E ela começou a ver uma revista de moda. E nessa revista de moda tinha uma reportagem sobre uma maquiagem que ela tinha comprado nesse período que a gente estava na Europa juntas. Tati, conta aí. Eu comprei um primer lá nos primórdios desse, não é o boom que é hoje que a gente tem de opção. Aí tava e era um lançamento da Elizabeth Arden. Um primer, eu comprei um combo, né? Tinham vários produtos e aí tava. E como na época eu não morava aqui fixamente, eu tava em São José dos Campos, eu vinha pra cá aos finais de semana. E aí a gente se encontrou no salão e eu tô folheando a revista e vejo o primer que eu comprei. E quando eu olhei,
O Prime custava R$ 999. Eu digo, gente do céu, pra que tanto? Eu não sabia que essa marca era caríssima aqui. Não tinha essa noção. Eu tive na revista. E eu nunca mais esqueci daquele preço ali, R$ 999, um pré-maquiagem. Ok. E aí, até acho que eu te mostrei, não foi? Eu disse, olha, Camila, tem isso aqui, maravilhoso. E aí foi. E tava na minha sacola que eu vim passar o final de semana. Tava na minha necessaire de maquiagem que tava dentro do carro. O meu carro era um guarda-roupa, assim. A gente ia guardando as coisas lá dentro, né? Um guarda-roupa, um depósito. Um depósito, aquele carro cabia tudo. E tanto que a gente brincava. O carro cabiam 3 pessoas. O motorista, o carona e uma pessoa atrás. Se fossem 4 pessoas, não dava. Era mais para um utilitário do que um carro. Exatamente. Então, e normalmente era eu, Camila e Isaura. Que é uma amiga nossa. Que aí eu casada, a Camila separada e a Isaura recém-separada. Tava assim. E aí, nessa tarde, a gente resolveu ir pro Lanterna. A gente tava num salão que a gente frequenta há muito tempo na Vila Mariana, assim. Então, assim, de lá a gente era muito conhecido, os cabeleireiros, os donos. Então, lá quando a gente ia era meio festa, assim. E aí, papo vai, a gente viu a revista, aí a gente tava com o cabelo feito, unha lá quando vocês iam era uma resenha. Era uma resenha. E aí, unha feita, a gente começou, vamos sair, aquela empolgação a tarde toda. Aí, Prime muito caro, não sei o quê, falando da Europa, tá, bora sair. Tatiana, Camila e Isaura, vamos para a Vila Madalena hoje à noite, todas prontas, belíssimas, lá vamos curtir. Lanterna. E lá pega o Clio e vai todo mundo junto, eu, Tatiana e Isaura e toda a minha bagagem, né? Fomos num bar onde a gente sempre costumava ir. Nem tem mais esse bar. E a gente deixou o carro no estacionamento que ficava bem ao lado da balada, assim. Bem em frente. Bem em frente da Aí, balada. legal, curtimos a noite, foi muito bacana. Era um lugar que a gente ia também com muita frequência, então as pessoas já conheciam a gente, encontramos várias pessoas, nos divertimos muito, enfim. Quando foi por volta das 4, 5 horas da manhã, mais ou menos, né? Curtiu todas? Todas. Camila, com alguns drinks a mais. A Isaura também. Aí quem leva o carro, que eu não bebo. A Tatiana nunca bebeu, então hoje eu não bebo, tá, gente? Eu me divirto, sabe? Eu preciso de mim, eu me divirto e é bom fico ter uma lá. companhia assim pra levar o carro, ainda mais hoje em dia. E aí, eu ia levar o carro. Peguei o ticket do estacionamento, dei pro manobrista. E aí, espera. E a balada foi terminando. Terminando, as pessoas saindo. Quem tinha o carro no estacionamento pegava o carro, saía. E vocês e a gente lá esperando. E eu comecei a reparar que quem saía depois da gente pegava o carro e ia embora. Chegou, mas tá demorando e tal. E assim, o Lanterna e o estacionamento ficava no meio do quarteirão. Aí, quando eu vejo, o manobrista fechando o portão. Oxi. Aí a gente... Não, cadê mas o e o carro, nosso né? carro? Cadê o Clio? Aí o manobrista, não, mas todos os carros já saíram daqui. Eu disse, não, moço, impossível, nosso carro tava aí. Como é que... E a gente com o ticket. E o carro cheio de coisa dentro. Cheio de coisa. Não, e o meu problema Prime. eram as coisas dentro, porque o carro tinha seguro. Eu sabia que eu ia receber outro. E o meu Prime. Né? Eu só conseguia visualizar o Prime. E as minhas roupas da Europa, né? E a Isaura chama a polícia, porque tem que chamar a polícia. Eu digo, vai ser o jeito, porque o carro não tá aí, ninguém perde um carro. Nessa ocasião, assim, a galera começou a perceber o que tava rolando. Então a gente tava muito nervosa, conversando com o manobrista que a gente queria o carro, e ele dizendo que o carro não tava lá, o que era óbvio, que a gente já sabia que não tava lá. Meu Deus. E assim, a balada chegando junto com a gente, assim, né? Criando aquela aglomeração na hora, assim. Aí chama a polícia chega no local. Pro manobrista, ele tinha já entregue o carro pra vocês. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Ele sabia que a gente tinha um ticket e que o carro não estava lá. Não tava lá. Nossa. E aí ele disse, eu vou chamar o dono do estacionamento. Aí ele chamou o dono do estacionamento, nós chamamos a polícia chegou. E aí a Isaura sentada, aí ele, olha, pegaram o carro, a gente tem que ir embora, a gente ia embora e o carro não tá mais aqui, isso é um absurdo, não sei o quê. E aí a Isaura preocupada com o carro, tu com teu Prime e eu com as minhas roupas. Aí o policial, o que foi que aconteceu? Eu digo, então, a gente estava aqui,
Íamos embora, só que tá aqui o ticket, não tá o carro. Aí ele disse, tá, qual o modelo do carro? Um Clio. Aí o outro policial disse, olha... Aí eu perguntei, será que recupera? Ele disse, recupera, mas depenado. Eu falei, moço... Nossa. Meu Prime. Não pode, meu Prime. Meu Foi Prime. justamente isso, meu Prime. Aí ele, o que é isso? Aí eu disse, é uma coisa que a gente passa antes de passar maquiagem, moço. Hoje eu fiquei sabendo que ele custa R$999. Aí a Camila, meu guarda-roupa todo da Europa tá naquele carro, não tem que... Anderson, assim. E o dono do estacionamento olhava assim, não, mas o estacionamento tem seguro. Eu dizia, moço, meu carro também tem seguro. Eu não tô preocupada com o carro. Porque de alguma forma a gente ia resolver a situação. Podia ser uma questão burocrática, mas a gente ia resolver a situação. E aí depois o policial dizia, mas o que tem dentro do carro o seguro não cobre. Então. E aí isso começou a me deixar Aí nervosa. entrou Porque eu dizia, desespero. gente, quando é que eu vou pra Europa de novo pegar dinheiro de rescisão, dinheiro que eu tenho guardado pra poder comprar tudo que eu comprei? Queria minhas roupas da Europa. Eu dizia, não, moço, eu não quero o carro, eu quero minhas roupas da Europa. E a o meu Tatiana é o Prime Prime. dela, Prime. né? E o meu Prime. E a única Isso é um preocupada com o carro era a absurdo. Isadora. A Isaura. A Isaura. Isaura, A única desculpa. preocupada com o carro. Isadora. Que era um absurdo, que como é que faz esse negócio de deixar no estacionamento, você paga o estacionamento e o carro não tá aqui e tal. E ela tava também com os drifts a mais. Aí o policial quem vai na viatura? Aí o policial virou, você vem comigo. Você vai com a gente na viatura porque você é a principal, tipo, ele só falou, deu a entender, né? Você é a que tá sóbria, né? Aí vem com a gente. E aí o dono do estacionamento falou, não, o rapaz, o manobrista vai comigo. Aí acho que ele foi com a Isaura. Não, a Ele questão levou é a assim, Isaura. na hora a gente fica muito perdido da situação assim. E aí, de repente, eu me vi saindo da balada, 5 horas da manhã, presa numa viatura. Porque quem tá olhando de fora não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Tá vendo eu Chega entrando a numa polícia, viatura. Ela ela aprontou na balada, né? Exato, assim. E na hora a gente entra com muita naturalidade, porque você quer resolver a situação, assim. E aí, depois que eu me vi dentro da viatura, atrás, assim, não podendo Nunca sair, porque tinha você não andado de pode. viatura? Nunca, imagina. Eu acho que Primeira vez. eu fui na delegacia fazer boletim de ocorrência, Não foi assim, por algemada, causa não, de né? documento. Não fui algemada, né? E aí, quando eu me vi dentro da viatura, foi que eu comecei a entender o que estava acontecendo, né? E aí a gente vai, todo mundo pra delegacia. De repente, a gente para numa rotatória, assim, pro policial passar na rotatória. A Tatiana olha pro lado. Olha o Clio! O meu Clio tava parado no meio da rua. Na rua, Na parado rua, bem perto da balada, assim, encostado, Na esquina estacionado. da balada. Ou seja, os manobristas não guardaram o carro no estacionamento. Eu não sei se Estacionaram eles não fora. guardaram. Foi isso. Tava parado, eu falei, olha, o Clio tá ali. Aí E vocês na viatura? a polícia deu a volta e parou, que ele tava assim, meio na rua, meio na calçada. E aí ele encostou do lado. Tem certeza que é esse? Eu não tenho certeza. Aí tava fechado. Vamos conferir tudo. Aí com a chave no contato. Nossa. E o policial perguntou, é esse mesmo? Eu digo, a minha bolsa, o meu Prime. A minha Tá. roupa. As roupas da Tudo aí, Europa. tá. Aí, era assim, aqui tinha, acho que uma loja, do outro lado tinha um posto de gasolina, onde tinha os rapazes bebendo. E o posto estava aberto com a loja de conveniência. E aí veio um rapaz de lá e disse, o carro é de vocês? Aí a gente olhou pra ele e disse, tá, não, sabe o que foi? É que eu fui pra balada com os meus amigos, só que como eu ia beber, eu lembrei que o carro não era meu, mas esse carro é igual ao meu, por isso que eu peguei ele. E vim, só que aí eu lembrei que Ele tinha ido pra que ele balada tinha sem carro. E aí ele achou que era o carro dele. Ele tava tão bêbado que ele Ele achou que o tinha carro era sem dele. carro? Ele foi sem carro. E pegou achou o meu que o carro nossa, achando que era o que era carro o dele. dele. De Bem, tão essa foi a bêbado história que que ele contou, né? Aí, Mas a Isaura, depois a Isaura saiu do carro e foi conversar com o rapaz da Vivo que estava do outro lado. E aí ele falou, ele disse, ele achou realmente que o carro era dele, só que ele deixou aí e foi beber com os amigos. Continuou bebendo com os amigos ali no posto de gasolina. Bem, recuperamos Deixou o o carro carro. ali. Recuperamos o carro. Conferimos tudo. Tudo saiu Estava Prime tudo lá, as roupas da Europa o lá. Prime, o guarda-roupa da Europa e o carro em si, né? O cara não teve intenção de roubar. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei explicar isso, porque de fato não nos aprofundamos, mas o carro tava lá, tava inteiro, tava todas as coisas lá, conferimos. No final, assim, a gente foi pra padaria com o dono do estacionamento, aí ele pagou café pra todo mundo. Foi deixar. Depois a gente continuou na balada durante um ano, a gente não Foi. pagava estacionamento, a gente não pagava mais ingresso de balada. Assim. Dos A gente- males, né? A gente ficou super conhecida no lugar, assim, a gente já chegava, já era amiga de todo mundo, de tanto que essa situação causou. Isso foi em que lá. ano?
Foi em 2012. Se fosse hoje, virava meme, tava estourando a virava internet. Gente, assim, ó, na hora foi desespero, Foi. assim, né? Ah, imagina, já pensou? Foi. Porque Mas quando... depois, a sequência de fato é tão bizarra, assim, que a gente só pode rir da situação. É. Porque, gente, um cara que pega um carro que não foi de carro pra balada, eu preocupada com as roupas da Europa, a Tatiana com um Prime de R$990, que hoje em dia, o quê? Deve custar R$100. Não sei. Eu nem sei se ainda... Porque foram lançando tantos outros coisas, produtos né? que eu não sei se ainda que na existe. época era o Prime. novidade. Era novidade. muita novidade. Agora imagina a cena. Você volta da Não. balada, curtiu todas, tá legal, tá bem. Chega lá, não tem o carro. Carro cheio de coisa. Cheio de coisa. E... Mas é que também esse Clio, ele tem história, assim. Esse Clio foi o meu primeiro carro, assim. A gente fazia muita coisa com esse Clio, ele tem muita história. Conta um pouco da história desse Clio aí. O Clio Primeiro foi assim, carro. meu primeiro carro, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu precisava de um carro para poder me movimentar, enfim, Você veio do comprei, Belém, né, vim de Camila? Belém, sou de Belém do Pará, né? Terra boa. Maravilhosa, gente, assim, vale a pena conhecer, inclusive. Precisava de um carro, era um carro popular, imagina, eu tô falando de 2005, 2006, por aí, eu não tinha grana pra nada, tava começando a minha vida profissional, enfim, comprei um carro sem entrada de 60 vezes. Por aí você tira, né? Então, tipo, das amigas, eu era a pessoa com carro, então tudo acontecia, meu carro, todo mundo pegava. Meu carro era comunitário, assim, né? Alguém precisava pegar o carro da Camila. Então ele tinha muita história. Quem nunca, né? Eu tenho um amigo que tinha um Uninho, era assim. A Carro gente viajava com o compartilhado. Uninho dele, era o carro comunitário também. Quando você tem 20 e tantos anos, tem dinheiro pra nada, tá começando a vida, assim, é um que compra um negócio, começa a compartilhar com os melhores amigos, entendeu? E todo Exatamente. mundo vai crescendo e esse carro vai te acompanhando É também. verdade. É isso mesmo. Mas foi legal a história do Clio. Aí acharam o carro, tudo Acharam o certinho. Achamos o bem. carro, aí depois eu vendi o carro. Aí vendeu. Aí a gente vai crescendo na carreira, né? Vai É. vendo que a gente pode dar um pouco de passos maiores, enfim. Hoje ela tem uma Ferrari. Mas aí vendi, troquei de carro, enfim, a coisa foi acontecendo. Mas esse Clio eu tenho saudade dele, Ficou pra assim. história. Ficou, é um carro que eu guardo no coração, assim. Ai, que bom. E o bom que deu certo, tá tudo lá. Deu certo. Tem o Prime até hoje, Tatiana? Não, já. Não tem Ah, mais as roupas, não Eu tem usei mais o todo. Prime, Tem não. também. Mas tava numa promoção que você levava a base, blush, o Prime, tinha mais um outro negócio. Aí o preço tava tão bom que o Júlio me deu uns 3 e eu tenho um até hoje. De tanto. Tenho até hoje. Eu usei, mas não o Prime, uma base. Que eu nunca consegui usar até o final. Os outros, aí eu fui deixando aquele e tá lá até hoje. Ah, então tem alguma lembrancinha dela. Tem. Tem memória Porque afetiva, não tem mais né? o carro, não tem a roupa, não tem nada. Tem memória afetiva. Mas o policial falando, recupera, depenado. E recuperou Vai inteiro, ver. Pra né? que a gente quer um carro recuperado, depenado, mas é de perder, né? E recuperou inteiro, né? Inteiro. Com as coisas tudo na intacta esquina, lá. gente. E o mais interessante é que, tipo, a gente não. O policial não chegou, não. Agora todo mundo vai pra delegacia. Não. A gente ainda ficou um bom tempo ali falando e tudo. E o carro lá na esquina. O carro lá na esquina. A hora que foi pra entrar no carro pra ir pra delegacia, levou um bom tempo. E a gente andou uns 20 metros, eu acho, e o carro lá na Esse esquina. carro lá na esquina. E por fim nem foi pra delegacia, não teve Não que foi, fazer Não, não não entrei foi. na delegacia. E também Ah. não. Aí, assim, o cara do estacionamento, tudo bem, ele deu o carro para outra pessoa, mas o dono foi muito solícito com a gente. Ele Sim. foi muito Foi. presente, ele acompanhou todo o processo, assim, em nenhum momento ele embaçou a história. Ele tava Foi. muito presente com a gente, assim. Pagou o café da manhã para todo Pagou mundo. café. Assistiram um Quer dizer- jogo de futebol aí. E a gente costumava assistir o Globo Rural, lembra, Camila? Que a gente, Camila, olha o horário que a gente tá voltando da balada. Era uma época que a gente tava indo muito pra festa, é verdade isso, assim, né? Era. E no Lanterna também, às vezes, tinha a balada anos 80, Anos 80. que Nossa, era que o Trem legal. da Alegria. Era Trem toda... da alegria. Aí é E- e- nostálgico. e sonho Era. da infância, ser Paquita. O É. que é que a gente fazia? Ia pra Lanterna nos 80 pra dançar Xuxa e Trem da Alegria, né? Daquele era momento muito Paquita. legal. Eu em Belém do Pará, terra quente, né? Porque Belém do Pará é muito calor. Eu andava com bota de plástico da Xuxa, vermelha até meio da coxa, assim.
Nossa, era muito, a gente se acabava no Lanterna. Eu acho que foi a época que eu mais saí aqui. Foi uma época realmente. Eu a não gente- tinha A gente era pensado jovem, Lanterna, né? não. 20 e tantos anos, a gente era jovem. jovem. A gente podia fazer isso. É igual quando você vai em festa de formatura, de casamento, eu me acabo por causa disso aí, da nostalgia que é das músicas dos anos 80, né? as É músicas isso. brega. Aí a gente Isso. gosta. O A gente karaokê, incorpora, né? Camila? O karaokê. O pessoal canta sertanejo e tudo mais. Eu chego lá, eu já vou. Reginaldo Rossi. Gente, eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a ficar com Tocando as músicas sertanejo atuais, né? universitário, não. Aí eu vou e era mais ou menos a linha do Lanterna, A quando linha do tinha Lanterna. a Já pega noite logo dos anos aquele- 80. aqueles Que brega. pena que o Lanterna fechou, porque a festa era muito Eu não boa. conheci o Lanterna, Tá na você Vila falou. Madalena, muito legal. Muito legal. Eu ia A gente gostar. foi muito lá. Eu ia Muito gostar do legal. jeito que vocês falaram aí. E quando ia o menino do trem da alegria, O Luciano Nasce, no Trem da Nossa, Ah, ele ia lá? A gente assistiu Ele muito, cantava, ele toca muito. Nossa, muito bom cantor. Aí você foi muito várias bom vezes com o músico. Clio pra lá. Sim, várias Só que vezes. dessa vez aconteceu isso aí. Dessa vez teve esse episódio. E essa é a história do Clio. Galera, depois da história do Clio, tem outra história que é bizarra. Será que pode contar nesse horário, Cleiton? Vamos lá, toca o barco aí. Tatiana, que resenha é essa? Então, eu morei um tempo na Alemanha com a minha tia. E ela mora em Munique até hoje. E aí tinha o Oktoberfest, né? O Oktoberfest e tal, tem uma prima lá. Então, essa prima, ela produzia gente pra ir pra Oktoberfest. Todo mundo arrumado e tudo lá. E elas moram, a minha tia mora perto da Oktoberfest. Tipo, literalmente a gente faz um L. Assim. Minha tia mora aqui, a Oktoberfest tá bem Sempre aqui. tive vontade de ir no Oktoberfest, Nossa, nunca é fui. maravilhoso. Super recomendo. Aí, então a gente ia todo de Udinda, Leda Rose e tudo mais. Aí vai, só que todo mundo vai bem, 100% e tudo. Aí você toma cerveja, 2 dedos daquela cerveja, você já fica olhando, né? Que alemão não passa vontade. Eles entornam e a cerveja é forte. É uma cerveja É específica mais da encorpada, Oktoberfest. né? É. Forte. E aí, a gente tá tudo lá e tal, e voltamos tarde. Então, quando a gente volta, eu e a minha prima, eu não bebo e eu não gosto de cerveja, né? Então eu ia pra lá pra me divertir, porque é muito divertido, né? E a minha prima, então, né? Mas os adultos, os outros, o meu tio, minha tia, mais alguns amigos, eles vão e, assim, perdem a dignidade. A gente tem que vir, sabe? E aí teve um ano que a minha tia veio um amigo que hoje mora aqui, o Kemil. E aí ele tava todo de Leda Rose, só que assim, as roupas elas são muito iguais. Elas são iguais, elas são idênticas, não Sim. tem variação, né? Então todo mundo vai igual. E aí a gente voltou. Quando a gente chegou, assim, o apartamento da minha tia era o quarto dela e o quarto da minha prima. E a sala. Então era todo mundo junto, dormindo no amontoado. Os bêbados, né? Que eu e a Maria Vitória, a gente tava lá. Quando no outro dia, eu acordei cedo, fui sair no prédio pra comprar pão. E aí tinha umas pessoas dormindo na calçada. E aí eu fui através. Quando eu voltei, uma das pessoas dormindo na calçada era o Kemil, o nosso amigo. Só que, pra mim, na minha cabeça, ele estava dormindo lá em cima. E aí eu olhei, eu falei, se o Kemil tá aqui dormindo na calçada, quem é que tá lá em cima? Aí eu acordei o Kemil acorda. Acorda porque, como é que você tá aqui se tem uma pessoa que tá lá em cima? Aí a gente subiu, né? Aí eu já fui fazendo escândalo, falando pra minha prima Maria Vitória, tem uma pessoa aí que não é o Kemil, porque o Kemil eu resgatei lá da rua agora. E era um rapaz que, tipo, subiu com a gente, né? Com os bêbados, foi porque eu e a minha prima, Mas a vocês gente... conheciam isso? Não, conhecia? foi uma pessoa porque ele tava igual o Kemil. Tatiana, tu não bebe? Foi o que aconteceu. Não, mas é porque É. justamente eu e a minha prima, a gente veio, porque no meio do caminho tem o McDonald's, que é 24 horas. E a gente veio na frente pra comer. E os bêbados ficaram pra trás. E aí, quando a gente voltou, já tava todo mundo lá em cima. Meu bêbado acompanhou. O meu.
E eu não sei em que momento o Camil se perdeu deles, e aí o bêbado substituiu o Camil. Ele dormiu na cama do Camil e o Camil dormiu no... Ele tava dormindo no chão, na sala, né? E o Camil dormindo na rua. Gente, Nossa, que loucura. cara. Aí eu falei, acorda. Eu digo, gente, tem um estranho aqui. Aí... Não, o pior Acho que, que é o pior que se fosse pra acontecer alguma coisa, Deus me livre, né? Exato, Pra ele saber né? depois, né? Aí, mas tava todo mundo bêbado. né? Nossa. Aí eu sei que depois virou piada, a gente tomou café todo mundo junto, conhecemos o rapaz, ele nem é de Munique. Ele é de uma outra cidade, ele tava lá pra Oktoberfest, que a Munique enche, né? Por causa da Oktoberfest, aí ele era de uma outra cidade, tudo, aí tomou café. Ficou amigos até. Virou Você amigo vê que tudo também. acaba em café, né? É, tudo tudo acaba em acaba café em da manhã, café. né? É, Igual a gente, quando saía pro interior e tal, bebia todas também, terminava no café. Eu sempre o café. Então, meu tio tinha uma padaria lá no interior e tomava todas a madrugada inteira. Quando chegava de manhãzinha, vamos lá pro... Meu tio, o nome dele é Zico, né? A gente falava, vamos lá pro Zica. Aí ia lá pro Zica, todo mundo toma café. Mas E aí, que... é isso, uma das, porque também tem outra, aí eu não vi, eu já não tava mais lá. O Camil também perdeu a roupa. Ele tava tão bêbado, a minha tia morava no último andar do prédio, e ele subiu de escada, porque ele não conseguia apertar o botão do elevador, ele foi de escada. Quando ele chegou no último andar, ele tava só de cueca. Gente, a gente tem que perguntar Tudo pra quem você acontece pode com contar essas histórias, né? O Camil essa eu não mora tava. lá ou aqui? Não, ele mora aqui em Eu São não- Paulo. Vamos trazer ele porque a resenha é essa. Eu posso falar com ele. Pode falar. Mas dessa foi engraçado. Que eu não sei o que foi que aconteceu, que ele chegou lá em cima sem roupa. Ele tava só de cueca. Tá vendo? Até hoje assim? É por né? isso que eu não bebo mais, tá vendo? Por Tá essas vendo? histórias. Acho que eu vou ter que seguir teu exemplo, Camil. Mas olha, lá tem o pessoal entra muito em coma alcoólica. Principalmente quem não é alemão, quem não tá acostumado com a cerveja. Né? Então, muita gente. E eles se preparam para isso. Só que eles levam as pessoas que entram em coma alcoólica numa maca que é tipo um caixão. Tô louco. A maca é amarela e aí sobe um negócio que você não vê a pessoa. Você sabe que tem uma pessoa ali, que ela tá em coma alcoólica porque é um negócio igual um caixão. Nossa, Nossa. E aí, sabia disso aí, Também eu, não. aí eu falei, eu disse, olha, Só no enterra, né? Camil, tem o Patrício. O Patrício é sobrinho de uma amiga da minha tia. Ele é português, todo ano ele vai para o Oktoberfest. E ele é todo grandão, ele parece um urso, assim. Aí eu disse, olha, vocês ficam aí bebendo, o destino de vocês é esse aqui, é essa maca. Caramba. Eu Nunca aconteceu. Eu não posso ir na pra lá época então, que- senão eu vou pra essa marca aí Nossa, também. você bebe. Ó, pra eu não bebo, mas como eu ia com todo mundo, eu pedi uma cerveja e eu ficava com aquela cerveja o dia inteiro. Porque eu não Nem bebia. bebia. E porque você comprar água, refrigerante, ela é mais caro que a cerveja. Né? Então eu ficava lá Aí ficava na cerveja mesmo. comendo pão. Comendo pão, me entupia de Lá pão. tem aquele salsichão lá também. Tem. É famoso lá Tem. também, né? Salsicha, frango, Frango. o joelho de porco, Nossa, tudo. Do joelho do porco eu não sabia, não. Imagina Do misturar jeito toda que essa cortar. comida leve, né? É. Com cerveja deve sair uma coisa assim, no final do é dia. verdade. Mas nossa, foi muito legal a época que eu passei na Alemanha. Ficou quanto muito tempo isso. lá? Eu fiquei de 97 a 2004. Ficou bastante Sim, tempo. Foi Bastante tempo lá. foi muito legal. Não voltou mais. Pra Alemanha, É, eu voltei voltou? algumas vezes, mas aí depois começou a pandemia, aí depois já... Não levou a Camila pra esse rolê ainda. Não, eu não a conheço Camila a Alemanha. a Camila não deu pra ir. Mas olha, é muito legal. Tem os brinquedos, eu ia muito com a minha prima nos brinquedos, assim. E era gente, engraçado, tem um brinquedo, eu não sei se é chapéu mexicano que chama, que mas ele vai muito alto, você vê Munique toda, assim, do alto. E se você for durante o dia, você consegue ver os Alpes, atrás da Sim. cidade.
E aí ele começa a gerar. Aí tem gente que vai bêbada, começa a vomitar. Nossa, mãe. Não, então eu nem vou pra um rolê desse, Ana. Se vamos combinar aqui, marcar, não vou pra um rolê desse. Aí tem gente que deixa o celular cair. Não. É Meu demais. Deus. É demais pra mim, Ju. Acho que é chapéu mexicano mesmo. Que É, tipo um balanço, né? Ele começa a rodar. Tem uns que são baixos, mas esse ele é altão, É. ele é muito alto. Aí Você tá vê rodando e tudo, você ele tá tipo num balanço. Aí a galera vomita. Nossa, Deus, Deus é eu mais. também não Não, um brinquedo não. desse nem. Porque eu acho que eles não percebem que eles vão. É. Tudo bêbado, né? É, tudo bêbado. Tanto chopp que toma. É. Quero agradecer muito a presença de vocês, foi muito bom. Primeiro episódio. Quero que voltem. Tomara que a gente, quer dizer, com não histórias tão tenebrosas desse jeito, mas histórias engraçadas, né? Engraçadas. É. Vamos deixar o parte 2. Parte 2. E eu também quero agradecer, agora eu vou ter uma colinha aqui. Você quer gravar teu conteúdo, mas não sabe aonde? Pode vir. Achou o lugar, estúdio pode vir. Tem essa estrutura aqui belíssima, boa. Tem os meninos aqui que é super profissional, trabalham bem pra caramba. Aqui é só você sentar e gravar. O resto é com a gente. Estúdio pode vir, seu podcast é aqui. Eu pô óculos que eu tô cego, gente. O telefone do estúdio é 97807-4383. 97807-4383. Vocês estão vendo essas canecas aqui? Boa, bonita, né? É da Show Canecas com Isaías. O telefone é 968357571. 968357571. Vamos brindar, meninas? Opa. E essa caneca é de vocês. Obrigada. Essa nossa. caneca é de vocês. É o Nossa, presentinho de da verdade? Show Canecas. É de verdade, de Caramba, vocês. que legal, Obrigada. linda, eu É amo. o presentinho da Show Canecas pra Obrigada, vocês. adorei. Ah, eu adorei também. Adorei mesmo. E você que não tem tempo pra ver o podcast no YouTube, e às vezes você quer ouvir pelo Spotify e não tem um fone de ouvido, ou algo do tipo, vem pro Store IC. Lá tem celular, camisa de time, boné, roupa, tudo. Fone de ouvido. Tudo que você quiser tem. É só entrar no Store IC, o melhor para você. Telefone 99806-6929. 99806-6929. Quero agradecer o Vitor do Kryptonita, que sempre tá ajudando a gente. E o Cleiton, que tá ali nos bastidores ajudando a gente também. Obrigado, Cleiton. E até a próxima resenha, meus resenheiros. Fique com Deus. E obrigado, meninas. Obrigada. Obrigada. gente. Valeu.